Meu irmão, minha irmã, não basta escutar, tem de acolher no coração para ver mudança de vida. Será do pecado é a morte, dom de Deus é a vida. Para vencer a morte, sacramento da confissão, sacramento de cura. O pecado sempre contra a nossa vida. Padre Santo Ambrósio dizia que a salvação acontece de duas formas, pela água e pelas lágrimas. Pela água do santo batismo e pelas lágrimas da santa penitência, do santo arrependimento. Veja bem, o que é a confissão? É a segunda tábua da salvação daqueles que perderam o estado de graça após o sacramento do batismo. E é bom as pessoas saberem, padre, que quando Jesus morreu e ressuscitou, segundo o Evangelho de João, capítulo 20, a confissão foi o primeiro presente da ressurreição de Jesus. Ele aparece para os apóstolos e diz para eles: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Ou seja, o Pai me enviou para arrancar o pecado do mundo. E eu estou enviando vocês para continuar a minha obra. Soprou sobre eles o Espírito Santo e diz o quê? A quem vocês perdoar os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem vocês reter, lhes serão retidos. Ou seja, o sacramento da confissão é o primeiro presente da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem nega que não tem pecado, está negando realmente o amor de Deus. Quem nega o pecado, diz que Deus não é Deus. Está mentindo contra si mesmo. Sim. 1 João, capítulo 1, versículo do 8 ao 9 ou 10. Aquele que disser não ter pecado é mentiroso e está enganando a si mesmo. Então é bom as pessoas, às vezes, ver umas desculpas esfarrapadas. Por exemplo, eu não confesso com o padre que padre é pecador. Tá, quando você ficar doente, não vai no médico não, que o médico também fica doente. Mas eu tenho vergonha de confessar, mas não tem vergonha de pecar. E tem vergonha, quer dizer, na hora de pecar eu viro um sem vergonha, e na hora de confessar o diabo devolve a vergonha para mim. Então é bom a gente parar com essas desculpas esfarrapadas. E é bom saber, padre, que desde o Antigo Testamento, Levítico capítulo 5, versículo 6, quando o povo pecava, o povo já ia no templo confessar ao sacerdote que oferecia o sacrifício do cordeiro por aquela pessoa. A Bíblia é nítida, né? Atos 19, a partir do versículo 18, o povo vinha aos apóstolos confessar os seus pecados. Está claro na palavra. Então, ou seja, quem perdoa é Cristo, mas o sacerdote é o servo do perdão de Cristo. Cristo perdoa pelas mãos do sacerdote. Eu gosto sempre de comparar o sacramento da confissão com a ressurreição de Lázaro. Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Quando Lázaro saiu, ele saiu amarrado e Jesus diz: desatai-o, deixai-o ir. Na hora que eu me arrependo, é a voz de Cristo no meu coração, eu saio para fora. O que é o sacramento da confissão? É o sacerdote, com o poder de Cristo, desatar você do pecado para que você possa caminhar na vida. Essa é a coisa mais maravilhosa. E aqui, padre, as pessoas têm que entender algumas coisas importantes. Primeiro, para fazer uma boa confissão, é necessário 5 coisas. Exame de consciência. O católico tem que aprender a fazer exame de consciência para fazer uma boa confissão, para não ficar na confissão contando pecado dos outros e não o meu. Segunda coisa, um arrependimento profundo. O arrependimento, padre, tem 2 coisas: atrição e contrição. A atrição é o arrependimento por amor. A atrição é o arrependimento imperfeito. Eu me arrependo por medo do inferno. Mas ele também é uma graça. Que o arrependimento por si já é uma graça de Deus. A terceira coisa é o propósito. Ou seja, não adianta eu vir para o sacramento da confissão sem propósito de abandonar o pecado. Então, se a pessoa não tem propósito de largar o pecado, a confissão dela é inválida, está profanando o sacramento da confissão. A quarta coisa é a confissão auricular ao sacerdote. Eu só queria lembrar, padre, que esse negócio de confissão comunitária que acontece em algumas paróquias é uma vergonha. Confissão comunitária ela vale se um avião estiver caindo, estiver com senhor, só para levantar e absorver todo mundo. O navio está afundando, eu posso absorver todo mundo. É caso extremo. Isso aí não vale. Aí aqueles pecadores sem vergonha, eu confesso de maneira comunitária. Está errado? Está errado. A confissão é auricular o sacerdote. E a última coisa, que é a quinta, é a penitência. Cumprir aquilo que o sacerdote está mandando eu cumprir para reparar a pena do pecado que eu cometi. Essa aqui é as 5 principais coisas para uma boa confissão. E aí eu sempre digo, padre, que tem 2 tribunais. A confissão é o tribunal da misericórdia. O tribunal de Cristo após a morte é o tribunal da justiça. Quem não sentar no tribunal da misericórdia para ser perdoado, vai sentar no tribunal de Cristo para ser condenado. E aí é um detalhe: a confissão é o único tribunal da paz da terra que eu entro réu, me declaro réu e saio absolvido pela mão do justo juiz, nosso Senhor Jesus Cristo, que está na mão do sacerdote para perdoar o meu pecado. Por que tantas pessoas têm resistência à confissão, dizem: eu confesso comigo mesmo, o padre também é pecador, eu não preciso de confessar com ele, diretamente com Deus. E a pessoa perde essa consciência mesmo de que o pecado é a morte. O nome disso, padre, é veneno de Satanás. E que veneno é esse? Orgulho. O demônio planta o orgulho no coração da pessoa, porque o sacramento da confissão exige humilhação.
Mas Jesus diz que quem se humilhar será exaltado. Logo, uma pessoa orgulhosa, ela vai arrumar 1.500 desculpas para não procurar um sacerdote e fazer uma boa confissão. Mas tem um detalhe, eu não conto o pecado para o padre, mas conto para um psicólogo, conto para um psiquiatra. Tanto João Paulo II dizia, né, as clínicas psicológicas estão lotadas porque os confessionários estão vazios. Ou seja, a pessoa esquece que a confissão é um sacramento de cura. Exatamente. E as pessoas querem cura buscando psicólogo, que realmente vai ajudar no discernimento, mas a cura verdadeira só pelo sacramento. Sim. Que é a graça de Deus pela ação do Espírito Santo. E eu gosto sempre de brincar quando eu prego sobre isso, padre, que o psicólogo, o psiquiatra, ele absorve o pecado, igual a esponja faz com a água. O sacerdote absolve o pecado. Ou seja, o padre perdoa, absolve. O psicólogo absorve, mas ele não pode perdoar, porque ele não tem autoridade dada por Cristo para absolver nenhum penitente. Então, meu irmão, se você tem muito tempo que não se confessa encarecidamente, essa quaresma lava essa alma sua no sangue de Jesus, no sacramento da confissão. E lembrando, padre, que eu sempre digo, quando a pessoa passa muito tempo sem confessar, ela acostuma com o pecado. A casa de qualquer pessoa que está vendo, se quebrar um cano da rede de esgoto lá, com uma semana é um mau cheiro terrível. Mas se o senhor não consertar, o seu organismo adapta ao mau cheiro. Quem vem de fora sente, mas o senhor que está lá dentro não sente. O pecado é a mesma coisa. O pecado é o enxofre do inferno na minha vida. Mas se eu não passar a tomar banho, eu vou acostumar com o mau cheiro do enxofre do inferno e eu acho o pecado normal. A pior coisa que existe é um católico que acha o pecado normal na vida dele. É triste, mas é a realidade. O pecado sempre é algo anormal, porque foge da graça de Deus à nossa vida. Pelo pecado, nós estamos entregues à morte. E Deus é o Deus da vida. Jesus derramou seu sangue pelo perdão dos nossos pecados. Você quer por libertação? Busque a confissão e seja uma nova pessoa.